Chegou a hora da decisão para o Grêmio contra o Corinthians. O Diego Costa está de volta, mas ele começa o jogo ou fica no banco de reservas? E vai ter corintiano infiltrado no meio da torcida do Grêmio? A gente fala sobre isso logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal. Não esquece de já curtir esse vídeo enquanto está assistindo, deixa também os teus comentários. Se não for inscrito, te inscreve e ativa as notificações, ativa o sininho para saber de tudo que acontece por aqui. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo. É dia de Grêmio, é hora de decisão, oitavas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians, depois do empate em 0-0 no primeiro jogo, tudo pode acontecer. O Grêmio recebe o Corinthians no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Jogo que é às 9h30 da noite desta quarta-feira. Para essa partida, o Renato Portaluppi não vai poder contar com o Gustavo Nunes, que foi expulso no primeiro jogo, mas vai ter a volta do Diego Costa. O Diego Costa que se lesionou na Libertadores da América, nesse mesmo estádio, no empate em 1-1 com o Estudiantes de La Plata, o último jogo do Grêmio na fase de grupos da Libertadores da América, e agora está retornando. Deve retornar justamente no mesmo lugar em que ele se lesionou, uma lesão muscular. Ele se tratou primeiramente na Espanha por conta própria, depois voltou, já vinha trabalhando com bola e agora está apto para ser relacionado e para ir para essa partida. Mas o Renato, a tendência pelo menos, é que ele não coloque de início o Diego Costa, porque não se sabe exatamente quanto tempo ele vai suportar. Então, uma tendência é até mesmo que o Renato mantenha aquele esquema com 3 zagueiros, sem um centroavante de referência, usando o Cristaldo como um falso 9. Essa é a tendência de momento. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse provável Grêmio. Se a gente está projetando que o Diego Costa comece no banco, a tendência é que o Renato mantenha o esquema que vem garantindo que o Grêmio não está sofrendo gols. Ele mudou contra o Atlético Paranaense, mas era o time reserva, né? Os titulares vêm jogando com 3 zagueiros. Então, provável time do Grêmio no estádio Couto Pereira contra o Corinthians, 9h30 da noite, tem a seguinte formação: Marquezin é o goleiro, com o trio de zagueiros Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman. A linha de meio campo com o ala direito João Pedro, na ala esquerda o Reinaldo, pelo meio o Carbajo e o Vidiaçante. E aí, mais à frente, o Cristaldo fazendo aquela falso 9, meia falso 9, e pelas pontas o Soteldo de um lado e o Pavon de outra. Essa é a tendência. A gente falou aí do Carbajo, né? Carbajo que tem o interesse do Nacional do Uruguai em levá-lo de volta. Ele que veio de lá, o Grêmio pagou 2,5 milhões pelo jogador. Mas isso não vai acontecer agora, né? Tem muita gente dizendo, não coloca o Carbajo, ele quer sair, quer sair, quer sair. Mas acontece que ele mudou de empresários e o Nacional do Uruguai começou em uma conversa com o empresário dele para levá-lo para lá. Só que o Nacional não tem grana e o Grêmio não vai torrar a grana, não vai mandar o cara por empréstimo, até porque ele vem crescendo de produção. Então, uma tendência é que ele jogue essa partida e que ele não saia para o Nacional do Uruguai, não. Até porque ele está melhorando, ele está crescendo. E vamos lembrar que o próprio Vidiaçante, quando chegou, demorou para se adaptar e agora é um jogador fundamental no time do Grêmio. Bom, outro assunto é que o Grêmio cedeu 2 mil ingressos para a torcida do Corinthians. Aí, torcida do Corinthians, nesse caso, é a organizada, é o pessoal que está uniformizado, é aquela galera que vai fazer barulho. Só que, na véspera do jogo, diversas filas se formaram no estádio de torcedores corintianos comprando ingressos para ficar no meio da torcida do Grêmio. Isso é perigoso, né? Porque qualquer coisinha pode acender uma faísca e rolar uma briga ali no meio, né? A gente espera que isso não aconteça. Os dirigentes do Grêmio que são responsáveis pela questão de social, de preparação de estádio, foram ouvidos ao longo do dia e disseram que eles não têm como fazer esse controle, porque a pessoa vai lá, a paisana, compra o ingresso e vai pro jogo, né? E esse torcedor não é aquele torcedor de organizada, geralmente é família, é torcedor local, é torcedor paranaense que torce pro Corinthians e quer ver o jogo, né? Então, até isso acontece em outros jogos, inclusive em jogos do Grêmio contra os times do Paraná, em que torcedores que torcem para o Grêmio vão no meio da torcida dos clubes paranaenses. E
conforme a explicação do Grêmio, a polícia do Paraná, a Polícia Militar do Paraná, já está acostumada a lidar com essas situações e espera que não aconteçam incidentes, né? Então vamos torcer para que isso não aconteça, porque o Grêmio tem que estar de mandante. O estádio vai ser do Grêmio, é o Couto Pereira, mas o Grêmio é o mandante da partida. E para encerrar, né, Bruno Arleu de Araújo vai ser o árbitro, ele que é da Federação Carioca, mais um carioca apitando esse jogo. O Marcelo de Lima Henrique no outro jogo foi bem, né, ajudado pelo VAR também, mas foi bem. E agora o Bruno Arleu. Bruno Arleu que já teve polêmica no jogo, em jogo do Corinthians no ano passado contra o São Paulo, ele anulou um gol do Calheri e também marcou um pênalti ali um pouco estranho para o Corinthians na visão do São Paulo, isso no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, empate em 1-1 Corinthians e São Paulo. E do Grêmio, ele teve uma arbitragem na vitória do Grêmio sobre o Palmeiras no segundo turno em setembro do ano passado, o Grêmio ganhou de 1-0 o gol do João Pedro sobre o Palmeiras e ele expulsou o Vidiaçante, né? Uma expulsão que o Antônio Brum reclamou demais, nem falta foi, segundo ele, e ele foi para cima do Bruno Arleu de Araújo depois do jogo, inclusive foi para súmula a reclamação do Brum. Então tem essas questões. Só que o Grêmio não fez nenhuma nota, não pontuou, não falou nada da arbitragem para o jogo da Copa do Brasil. O Grêmio adotou a postura de ok, ficou quieto, e vamos esperar que o Grêmio jogue contra 11 e não contra 12, como deu a impressão no Campeonato Brasileiro, né, contra o Corinthians, naquele empate em 2-2. Na Copa do Brasil, primeiro jogo, tudo ok. E aí, qual a tua expectativa para esse jogaço? Grêmio passa, Grêmio classifica, estaremos nas quartas de final. Corinthians é nosso freguês, né? A gente eliminou eles em 6 oportunidades, 5 vezes deu Grêmio, uma só Corinthians. Deixa aqui nos comentários. Também te inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.